Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Então tá bom. Doutora, eu sei que nós conversamos sobre isso aqui uns tempos atrás, né? Quando eu estava interessado em saber se dava para fazer isso. Na época parece que sim. Agora eu quero saber se continua essa questão da gente, por exemplo, poder pagar, né, para o INSS o que falta para a gente se aposentar. Ainda é possível recuperar esse tempo, juntar tudo, fazer um pagamento e tocar a aposentadoria em frente ou não? Pois é, Og, a gente volta às vezes, vira e mexe a gente volta com esse tema, porque ainda são questionamentos que a gente recebe constantemente no escritório. Sim. Para que você tenha uma ideia, tempos atrás a gente atendendo uma pessoa, estávamos atendendo uma pessoa, uma mulher, e ela precisava completar apenas 3 anos, 5 anos, algo assim, em 5 a 3 anos. Ela falou assim, mas deixa eu pagar isso aí tudo de uma vez, né, mais pra frente. Sim. Aí aqui eu respondo a sua pergunta. Na verdade, depende. Para eu pagar o que falta para me aposentar, ou eu pago mês a mês, daqui para frente, e para trás, eu só posso pagar o que tem em atraso daí, aquilo que estiver dentro de algum enquadramento legal, jurídico. Sim. Então, por exemplo, a legislação, ela realmente permite ainda que se faça, mas nós estamos tendo algumas modificações na interpretação na via judicial. Então, há que se ter algum cuidado, alguma prevenção, para que não saia pagando, porque antes a nossa maior preocupação era essa. Nós não vamos fazer a pessoa pagar um dinheiro que às vezes ela não vai ter um retorno financeiro tão importante. Sim. Então a gente faz essa análise, que foi o que nós conversamos no seu caso. Mas além disso, nós também temos algumas peculiaridades que nos tribunais superiores estão sendo analisados, né? Então isso tem que ser verificado também. Bom, quem é que pode, qual é o caso em que a pessoa realmente pode pagar essa contribuição em atraso para poder solicitar a sua aposentadoria? Em que casos que isso pode acontecer? Quem são essas pessoas? Principalmente os denominados contribuintes individuais, que são os autônomos, os profissionais liberais, essas pessoas que trabalham por conta própria, tá? Também podem pagar, eventualmente, casos de segurados especiais, que são aquelas pessoas que trabalham em regime de economia familiar, mas que tenha tido algum período ali que ele começou a pagar voluntariamente e parou o pagamento, tá? E existem também alguns segurados facultativos, que são aquelas pessoas que não têm remuneração, não têm trabalho remunerado, mas que pagavam e deixaram de pagar. Então, para essa última espécie, que são aquelas donas de casa, as pessoas que não têm uma renda própria, né, mas que pagam porque querem ter uma aposentadoria, essas pessoas elas teriam que já ter começado um pagamento, ficado em atraso, e aí sim elas poderiam se enquadrar, que seriam só os últimos 6 meses. Então, assim, vejam que são muitos detalhes que uma pessoa comum, se ela fizesse isso sozinha, corre-se o risco de pagar indevidamente e perder dinheiro, né? E vale a pena, por exemplo, dependendo ou depende do valor, mas vale a pena fazer esses atrasados para botar a aposentadoria em ordem, digamos assim? Olha, em alguns casos vale muito a pena, tá? E é por isso que a gente explica para as pessoas não buscarem nenhuma análise não fazerem isso por conta própria, procurarem um profissional para fazer essa análise para eles. Não adianta que sejam contadores, porque, como eu disse, nada contra os contadores, são nossos parceiros de trabalho, né? Mas não é uma questão de cálculo somente, é uma questão de enquadramento do cálculo da maneira correta dentro de um viés jurídico. Então, por exemplo, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, o STF vai decidir ainda se há algumas contribuições pagas em atraso
poderão ser consideradas para algumas regras da reforma da Previdência. Então, isso faz a gente ficar com um pouco de ressalva, né, para alguns casos. Então, se você está buscando uma determinada regra, dependendo da regra que essa pessoa está buscando, e ela faz um pagamento retroativo, às vezes compensa no cálculo, compensa o retorno do investimento que ele vai ter na renda, pode ser interessante, o custo-benefício, vamos dizer assim, vai valer a pena? Pode valer a pena, mas tem que ver se isso não vai trazer uma dor de cabeça depois para essa pessoa por conta de uma decisão que ainda não está pacificada no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso tem que ser analisado em conjunto, o profissional e o segurado, né, que vai fazer essa escolha. Então, é uma decisão que tem que ser feita com muita técnica, com muita parcimônia, para que não haja prejuízo financeiro de fato. Né? Agora, tem outras formas, doutora, de completar o tempo de contribuição no INSS sem precisar pagar esses atrasados, não? Existem sim, existem situações, por exemplo, que esses tempos atrás alguém me perguntou exatamente isso e era um caso assim, ele tinha tempo de contribuição, na cabeça dele estava tudo certo, na hora que a gente vai abrir o extrato, faltavam 2 anos, falei assim, olha, faltam 2 anos ainda para cumprir o requisito. E ele disse, não, mas esses 2 anos eu tenho, aqui não está aparecendo aí, mas eu tenho esse registro que eu fiz em tal empresa. E aí ele foi atrás da documentação, o que ele tinha de documento era apenas um termo de rescisão muito antigo. Então, esse documento ele já é válido para início de prova, para que esse período seja computado lá no INSS. Aí você me pergunta, mas e daí, vai ter que entrar com uma trabalhista? Não, não é uma trabalhista, até porque esse valor para essa empresa muitas vezes já foi até prescrito, né? Houve uma falta de fiscalização que o INSS não fez e passou. Então, se tiver prescrito, é até mais fácil, porque a gente incorpora esse tempo juntamente ao INSS. E para a empresa não vai ter nenhum ônus, né? Mas para esse empregado, que é um segurado, esse tempo vale ouro, vale 2 anos. Então, ele vai poder se aposentar aí e comprovando esse tempo de contribuição, sem nenhum ônus também para ele. Por quê? Quando há a contratação e a anotação de vínculo empregatício, mesmo que não tenha sido regularizado pela empresa, a lei determina que a parte, no caso o empregado ou segurado, ele vai ter aí o mesmo direito a esse tempo incluído, sem precisar nenhum recolhimento a mais. Tá bom. Bom, e qual que é o maior cuidado antes de pagar essas contribuições em atraso para quem quiser botar em dia e depois começar a pagar a partir de agora? Tem que ter uma atenção nisso, né? Exatamente. Primeiro é verificar realmente se não tem nenhum tempo que está faltando, a gente sempre fala isso, observar bem no sistema, se tem algum tempo que não foi incluído, se já existe e não foi incluído. Feito isso, se ainda falta tempo, tem um período que a gente pode incluir. Esse período aqui tem que ser aquele que está entre, vamos dizer assim, pagou o primeiro mês em dia e aí ficou, vamos dizer, 5 anos sem pagar, e depois voltou a pagar. Esses 5 anos tem que fazer uma conta, um cálculo certinho de quanto seria esse valor mensal, no total, né? O quanto que esse valor sendo incorporado, esse tempo de contribuição, vai gerar na renda final, numa possível aposentadoria, e aí fazer essa contraprestação. Vale a pena, o custo-benefício vai fazer sentido, tem o dinheiro ou não tem o dinheiro, né? A pessoa vai ter o dinheiro para pagar isso. E aí essa análise, se essa regra sendo admitida, faz-se esse pagamento, e muitas vezes a gente orienta que faça sim, se estiver dentro de todas essas questões aí que envolvem, né? E aí, havendo a possibilidade, o cliente pode fazer esse pagamento, o segurado, e aí sim ele tem a sua aposentadoria concedida após a inclusão do período. Então, ele só não pode fazer isso de maneira inadvertida, sem consultar um profissional da área jurídica, né? Porque não adianta fazer pagamento retroativo sem avaliar a questão jurídica, porque senão corre-se o risco realmente de perder dinheiro. Tá ótimo, tá aí, doutora, então, Juliane Penteado explicando pra gente se é possível ou não, né?
pagar os atrasados aí, né, para poder se aposentar. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com a doutora Juliane Penteado no Juliane Penteado Prev, né? @Juliane Penteado Prev, lá no Instagram, que ela tira todas as suas dúvidas. Doutora, muito obrigado pelas explicações. Uma boa semana para você, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Og. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.